Pessoal, hoje eu vou fazer alguns exemplos, tá? Sobre o capítulo que eu expliquei para vocês, de MUV. E para esclarecer, né, a gente entender um pouco aquela teoria que foi dada, na linguagem dos exercícios, tá? Então, vamos começar pelo exemplo 1. Bom, o exemplo 1 é esse aí. Uma pessoa se desloca com velocidade que obedece à função v igual a 10 menos 2t no SI. Pede-se, letra A, a velocidade inicial, B, a aceleração escalar média, C, a velocidade no instante 6 segundos, D, o instante em que a pessoa muda o sentido do movimento, E, a classificação do movimento, acelerado ou retardado, no instante igual a 4 segundos. Então vamos lá. Ele está querendo saber qual é a velocidade inicial. Gente, essa daqui é a função horária da velocidade, né? Onde eu tenho, na verdade, quem? V igual a vo a t, correto? Então, onde está cada elemento, eu consigo identificar aqui que ele corresponde, né? Então, quer dizer que quem está no lugar do V0? No 10. Então, quer dizer que a velocidade inicial, que é o V0, corresponde a 10. E como está no SI, né, vai ser o quê? 10 metros por segundo. Bem tranquilo até aqui, né, pessoal? Agora vamos para a letra B. Bom, na letra B, ele quer saber a aceleração. Mais uma vez, é um termo que ele já aparece na função horária da velocidade. Então, é só ver qual é o elemento que está ocupando o lugar da aceleração. O elemento que ocupa o lugar da aceleração é o 2. Vamos observar também que a fórmula é positiva e aqui ela está o quê? Negativa. Então, é porque a aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Espero que estejam entendendo. Bom, a letra C ele pergunta qual é a velocidade quando o tempo é 6 segundos. Gente, ele já não te deu uma função horária da velocidade? Então, se você colocar o tempo igual a 6 segundos, quem você vai encontrar? A velocidade nesse tempo. Então, é só pegar aqui e colocar no lugar do t esses 6 segundos. Então, a velocidade é igual a 10 menos 2 vezes 6, 12. Velocidade igual a menos 2 metros por segundo, pois está no SI, tá? Bom, na letra D, ele pergunta o instante em que a pessoa muda o sentido do movimento. Na explicação sobre a MUV, eu fui bem incisiva com relação a isso, né? Eu expliquei que para você mudar de sentido, você não consegue, né, tá andando para lá e simplesmente mudar o sentido sem ter que parar. Se você tá andando para lá, para eu voltar, eu tenho que parar e voltar, correto? Se eu continuar com velocidade, eu vou ter que fazer uma curva para poder retornar para cá. E não é isso que ele quer. Então, toda vez que eu pensar em mudar de sentido, eu tenho que considerar que a minha velocidade final vai ser igual a 0. Aí ele quer saber em que instante, ou seja, em que tempo isso ocorre. Bom, então se a sua função horária é igual a V igual a 10 menos 2t, eu já percebi, né, já estudei que V tem que ser 0, porque senão eu não consigo mudar o sentido. 10 menos 2t. Pego esse menos 2t, passo para o outro lado, ele fica positivo. Então, vai ficar t igual a 10. O 2 está multiplicando, vou passar dividindo. T igual a 5 segundos. Bom, essa questão aqui, né, na letra E, ela é interessante, porque ela pergunta, né, qual é a classificação do movimento quanto à aceleração ou se ele é retardado no instante 4 segundos. Bom, gente, vamos pensar o seguinte. A aceleração eu já tenho, por conta da função horária que ele me deu.
Então, eu tenho que saber o valor da velocidade no tempo 4 segundos para poder saber o sinal dele, né? Se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo, para eu poder fazer o estudo, né? Então, vai ficar V igual a 10 menos 2 vezes 4. V é igual a 10 menos 2 vezes 4, 8. V igual a 2 metros por segundo. Gente, observem qual é o sinal do valor 2. Não é positivo? Então, se a velocidade é positiva, né? E a aceleração eu descobri aqui na letra B. A aceleração vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que ela é negativa. Se eu tenho sentidos não, desculpem. Se eu tenho velocidade positiva e aceleração negativa, eles não são opostos? Se eles são opostos, é porque o movimento, ele vai ser o quê? Retardado. Isso aí. Espero que tenham entendido esse exemplo, tá? Vou para mais um. Então, pessoal, esse daqui é o exemplo 2. Um ciclista desloca-se numa trajetória retilínea segundo função horária. S igual a menos 24, menos 5t mais t ao quadrado no SI. Letra A. Qual o tipo do movimento executado pelo ciclista? Então, ele quer saber se é um movimento uniforme ou se é um movimento uniformemente variado. Letra B. Quais os valores da posição inicial, da velocidade e da aceleração? Letra C. Determine a função horária da velocidade. Letra D. Calcule o instante em que o ciclista passa pela origem das posições da trajetória. Então, pessoal, essa é a função horária que ele está te dando, né? Se a gente for observar aqui, a gente tem o termo tempo elevado ao quadrado. Em qual tipo de movimento que eu tenho isso? É no movimento uniformemente variado, tá? Então, aqui está a resposta da letra A. Bom, é só a gente parar para pensar que essa função aqui, né, é o sorvetão, onde S é igual a S0 mais V0t mais meio alfa t ao quadrado, né? Essa é a fórmula original que, atribuindo os valores, ficou escrita desta forma aqui. Então, vamos para a letra B. Ele quer a posição inicial, ele quer a velocidade inicial e ele quer a aceleração. Então, ele quer 3 coisas, né? Bom, 2 delas é apenas olhar para a função horária do espaço que foi dada. A aceleração a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se a gente for observar, a aceleração na fórmula ela é dividida por 2. Então, se o 2 não aparece aqui, né, é porque o número que acompanha o t já está dividido por 2. Mas vamos por partes. Quem está ocupando o lugar do S0? Não é o menos 24? Então, quer dizer que o espaço inicial é menos 24 metros. A velocidade inicial. Quem está ocupando o lugar da velocidade inicial? Não é o menos 5? Porque a velocidade inicial acompanha o termo t. Então, aqui o menos 5 está acompanhando o termo t. Então, a velocidade inicial é igual a menos 5 metros por segundo. A aceleração. Foi como eu disse, a aceleração dificilmente vai aparecer na função horária que ele te der o termo 2. Então, o número que acompanha o t ao quadrado geralmente é a metade do que a aceleração representa, tá? Ou você pode escrever em forma de equação, né? Que meio de alfa é igual. Gente, quando não aparece nada junto com uma letra, é porque o número aqui é o 1. Então, meio de alfa igual a 1. Resolvendo isso daqui, o 2 não está aqui dividindo, eu vou passar multiplicando. 1 vezes alfa é alfa, então vai ficar 2 vezes 1. Então, alfa é igual a 2 metros por segundo ao quadrado.
Ou então pode seguir aquela linha que eu falei. O termo que acompanhar o T, né, se não aparecer o 2 dividindo, você vai ter que sempre dobrá-lo. Então, se aqui é 1, vai ser 2, tá? Se aqui aparecesse o 2, seria 4. Se aparecesse o 3, é porque a aceleração seria 6. E assim por diante. Beleza? Bom, na letra C, ele quer a função horária da velocidade. Então, ele quer o v voat. Correto? Ele só quer que você monte a função horária. Então, lembra quando a gente montava a função horária lá do MU? A função horária do espaço? A gente só monta, só preenche o que é fixo. O que aqui não vai mudar nunca, né, para essa equação? A velocidade inicial, porque se ele começou com aquela velocidade, ela não vai mudar. E a aceleração, porque a aceleração é daquele corpo, correto? Então, o termo velocidade e o termo tempo eu deixo como incógnitas, porque dependendo do tempo aqui, eu atinjo diferentes velocidades, tá ok? Então, esses que estão circulados aqui, eu não preencho, porque eu quero apenas uma função. Eu quero que você me dê a função. Então, vai ficar V é igual. Aí, a gente já achou aqui a velocidade inicial, menos 5. E já achamos aqui a aceleração, mais 2t. É só isso que ele quer nessa resposta aqui, tá? Não inventem, não tem que responder mais nada. É somente isso, tá bom? Então, vamos para a letra D. A letra D, ele quer um instante, né? Ele quer saber o tempo. Quando o ciclista ele passa pela origem da posição. Passar pela origem quer dizer que o espaço final dele vai ser 0. Isso é passar pela origem. Então, toda vez que eu me referir a passar pela origem, é porque o espaço final será 0. Tanto no MU como no MUV, tá? Em ambas as situações, se eu falar passar pela origem, o espaço final será 0. Então, eu vou pegar aquela função horária lá de cima e vou fazer o quê? E vou, no lugar do espaço final, vou colocar 0, tá? Então, vamos lá, vai ficar 0 igual a menos 24, menos 5t, mais t ao quadrado. Isso daqui é uma equação de segundo grau, né? Então, a gente vai ter delta igual a b ao quadrado, 25, menos 4, vezes a vezes c. Então, aqui a gente vai ter delta igual a 25, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 4 vai dar 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, 96. Então, delta vai dar 25 mais 96, 121. Então, T vai ser igual a menos B, então menos 5, mais ou menos raiz de 121 sobre 2. Então, T vai ser 5 mais ou menos 11 sobre 2. Então, o tempo pode ser 5 mais 11 dividido por 2. Eita, esqueci da câmera. Vai dar 16 dividido por 2, que é 8 segundos. Então, achei aqui um tempo. O outro tempo vai ser 5 menos 11 sobre 2, né? Que vai dar menos 6 dividido por 2, vai dar menos 3. Bom, não existe tempo negativo, né, pessoal? Então, se não existe tempo negativo, a gente desconsidera esse segundo tempo aqui. Então, ele vai passar pela origem no instante 8 segundos. Valeu, pessoal? Bom, agora eu vou começar o exemplo 3, tá? Que é o seguinte: um automóvel está parado diante de um semáforo. Imediatamente após abrir o sinal, um caminhão ultrapassa esse automóvel com velocidade constante de 20 metros por segundo. Nesse exato instante, o motorista do automóvel parte com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado em direção ao caminhão. Letra A.
após quanto tempo o automóvel alcançará o caminhão. Então, aqui a gente vai anotar as informações, né? Prestem atenção que ele diz que o caminhão está com velocidade constante. Então, a velocidade do caminhão, Czão, é 20 metros por segundo. Então, isso daqui é um movimento uniforme, porque é constante a velocidade do caminhão, tá? E ele diz que o carro, ele parte do repouso. Então, a velocidade inicial do carro ele parte do repouso. Então, a velocidade inicial do carro é 0, tá? E ele fala que esse carro, ele possui uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que o carro, né, ele está num movimento uniformemente variado, tá ok? Bom, por isso que lá no movimento uniforme, eu insistia para vocês montarem a função horária dos dois para quando pensasse em encontro dos móveis. Porque quando chega em MUV, você não consegue fazer a velocidade relativa dos dois. Você vai ter que montar a função horária de um, montar a função horária do outro, para poder igualar. Porque a gente sabe que quando há o encontro, né, o encontro é porque eles vão ter o mesmo espaço final. Então, aqui eu vou montar a função horária do caminhão. Se é MU, eu vou pensar no sorvete. Então, S igual a S0 mais VT. Então, vai ficar S igual. O espaço inicial, ambos estão saindo do semáforo, então eu vou considerar 0, tá? A velocidade é 20 e o tempo eu não substituo, porque eu estou montando função horária. Então, S igual a 20T. Essa é a função horária do caminhão, tá? E agora eu vou montar a função horária do carro, que aí eu tenho que ter um pouquinho mais de atenção, porque é um MUV, né? Então, vai ser o sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais meio alfa T ao quadrado. Então, vai ficar S igual, o espaço inicial vai ser 0, porque ele sai do semáforo, mais a velocidade inicial, ele partiu do repouso. Então, também vai ser 0, mais meio, a aceleração é 4. Então, o S do carro vai ser, aqui cortou, né? 1 vezes 4, 4, dividido por 2, vai dar 2. Então, vai ficar 2T ao quadrado. Então, para que eles se encontrem, né? Para que eles se encontrem, o espaço final do caminhão tem que ser igual ao espaço final do carro. Então, eu vou ficar com 20T igual a 2T ao quadrado. Resolvendo isso daqui, uma equaçãozinha simples, né? Vai ficar 0 igual a 2T ao quadrado. Por que 0? Porque eu passei o 20T para o outro lado, então vai ficar menos 20T. Então, vai ficar 0 igual, vou botar T em evidência. Estou pensando qual é a melhor forma matemática de quem tem um pouco mais de dificuldade de entender. Mas vamos lá, vou botar o T em evidência, aí vai ficar 2T menos 20. Então, T' vai ser 0, né? Pego esse primeiro termo aqui, igual a esse. E agora eu vou pegar o termo daqui de dentro, também vou igualar a 0. Realmente, gente, se a gente for parar para pensar, eles se encontram no instante 0, porque é quando o semáforo ele é aberto. Agora vamos encontrar o outro instante, que é o que me importa realmente. 2T menos 20 igual a 0. Então, 2T, vou passar o menos 20 para lá, vai ficar mais 20. T igual a 20 dividido por 2. Então, quer dizer que o outro tempo onde eles se encontram é 10 segundos. Tranquilo? Aí ele quer saber, na letra B, quantos metros o carro percorreu, né, até o encontro. Então, ele quer saber qual é o espaço final do carro, né? Então, eu vou pegar a função horária do carro, que é 2T ao quadrado.
Sendo que eu sei que o tempo que eles demoram a se encontrar é o quê? Né? 10 segundos. Então, no lugar do t aqui, eu coloco 10 segundos para saber o quanto que ele andou. Então, o espaço final vai ser 2 vezes 10 ao quadrado. Então, o S do carro vai ser 2 vezes 100. Então, o espaço final do carro vai ser 200 metros. Valeu, pessoal? Espero que tenham entendido também esse exemplo aí. Então, pessoal, vou fazer esse último exemplo aqui, tá? Ao iniciar a travessia de um túnel retilíneo de 200 metros de comprimento, um automóvel de dimensões desprezíveis em relação ao túnel movimenta-se com velocidade de 25 metros por segundo. Durante a travessia, desacelera uniformemente, saindo do túnel com velocidade de 5 metros por segundo. Qual o módulo, porque ele não quer saber se a aceleração é positiva ou negativa, né? É escalar nesse percurso. Então, vamos lá. Ele diz que o comprimento do túnel é 200 metros, então ΔS é 200. Ele diz que a velocidade... Bom, ele começa, né, com velocidade de 25 metros por segundo. E ele diz que esse móvel ele vai desacelerar até atingir a velocidade de 5 metros por segundo. Aí ele pergunta qual é, né, o módulo da aceleração. Bom, pessoal, ele não tem o tempo, ele não quer o tempo. Por onde resolvo? Torricelli. Então, Torricelli é o quê? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 alfa delta S. A velocidade final, que ele vai estar saindo do túnel é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. V0 ao quadrado, a velocidade inicial é 25, então vai ser 25 ao quadrado, mais 2 alfa, que é o que ele quer descobrir, e o ΔS é 200. Então, 5 ao quadrado vai dar 25, 25 ao quadrado vai dar 625, mais 2 vezes 200, 400 alfa. Vou passar esse 625 para o lado de lá, então vai ficar 25 menos 625, igual a 400 alfa. Vai ficar 600, né? Menos 600. E vou passar o 400 dividindo. Igual a alfa. Cortou, cortou. Né? Então, alfa vai ser menos 6 dividido por 4, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Como ele pede módulo, módulo é só o valor. Não importa se é positivo ou negativo. Então, vai ficar 1,5 metros por segundo ao quadrado. Espero que tenha entendido. Beijão!